Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do Vascão. Pessoal, saiu agora há pouco aí os possíveis nomes que o Vasco tenta contratar aí para ser o novo técnico em 2025. Vamos falar aqui de 3 técnicos estrangeiros que estariam na mira do Vasco e também um técnico que foi recentemente campeão aí com o Racing na Sul-Americana teria sido oferecido ao Vasco. Também a busca por reforço para a próxima temporada, também a saída aí de jogadores do clube. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar o vídeo, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Agora vai ter novidade direta aí no Vasco, né, cara? Busca por treinador, busca por reforço, porque esse time tem que terminar de maneira honrosa o Campeonato Brasileiro, porque vexame de ontem, os últimos jogos, cara, todos vexatórios. O Vasco tem que esquecer isso aí, tem que mudar isso o mais rápido possível, somar mais 2 pontos para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O que vier é lucro, se vier Sul-Americana é lucro, Libertadores já não tem mais chance nenhuma, mas só de estar na primeira divisão é obrigação desses jogadores, e esses caras têm que fazer isso pelo Vasco. Bom, pessoal, após a demissão ontem do técnico Rafael Paiva, ficou decidido que o Felipe Maestro irá comandar a equipe do Vasco nos 3 últimos jogos aí restantes no Campeonato Brasileiro. Mas já digo logo de cara que ele não será efetivado como técnico do Vasco, mesmo se fizer uma boa campanha, ganhar esses 3 jogos. E com certeza não é do intuito da diretoria manter o Felipe como técnico do clube. E ainda sem falar que nem como diretor técnico ele permanecerá. O ídolo vascaíno deverá assumir uma nova função dentro do clube, uma função fixa aí na comissão técnica a partir de 2025. Outra possibilidade seria treinar algum time das categorias de base do Vasco. Isso ainda está sendo conversado de acordo com o Globoesporte.com. Ainda será decidido o futuro do Felipe no Vasco. O fato é de que ele irá permanecer no clube, mas ele não deverá voltar aí ao cargo de diretor técnico. O Felipe já havia manifestado o desejo de comandar o elenco do Vasco e se colocar à disposição do Pedrinho aí para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Para ressaltar que ele tem experiências como treinador em 4 clubes. Treinou o Tigres, lá do Rio de Janeiro, Bangu, Confiança e também o Volta Redonda. Ele irá comandar o Vasco nos jogos contra o Atlético Goianiense, próximo jogo no sábado em casa, Atlético Mineiro também em casa e Cuiabá fora, último jogo do Campeonato Brasileiro, lá no dia 8 de dezembro. A princípio, a diretoria do Vasco queria ter mantido o Rafael Paiva até o término do Campeonato Brasileiro, mas após a 4ª derrota consecutiva e o péssimo futebol apresentado nos 4 jogos, foram aí determinantes para que o Paiva fosse demitido e saísse do Vasco ontem, após o resultado contra o Corinthians. Já era para ter sido demitido naquele jogo contra o Internacional, né? Até no pós-jogo ontem eu falei, tava putaço ontem, cara. Não tinha a mínima condição aqui da gente analisar nada. E a única coisa que eu consegui analisar era que o Paiva tinha que ter sido demitido contra o Internacional. Não tinha nem ter ido para o jogo contra o Corinthians. Infelizmente, o Vasco levou ele para comandar a equipe. O pior de tudo é que você para analisar que o time teve mais de 10 dias para treinar durante aí a data FIFA e voltou jogando esse péssimo futebol, cara. Tomou um baile contra o Internacional em São Januário e ontem foi humilhado, literalmente humilhado pelo Corinthians. O Corinthians tirou o pé, então era para ter feito 5, 6, 7-0 no Vasco tranquilamente. E claro, isso é culpa do Rafael Paiva, mas também, claro, culpa da diretoria desses jogadores fajutos que temos no nosso elenco. E a busca por um novo treinador já iniciou lá no Vasco, né? Visando o planejamento de 2025, o Vasco já tenta olhar para o mercado e o mercado estrangeiro, né? Até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, somente técnicos estrangeiros foram aí especulados no Vasco. O Vasco teria tentado aí a contratação do Pedro Caixinha, que foi o primeiro nome aí procurado pela diretoria. Ele ficou quase 2 anos no Red Bull e está sem clube desde que foi demitido em outubro desse ano. Após fazer uma péssima campanha, o Red Bull praticamente já está na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro e isso passa pelo trabalho do Pedro Caixinha. Inicialmente havia informações de que ele não gostaria de trabalhar no futebol brasileiro e poderia voltar para o futebol português ou algum outro centro. Ele teria tido sondagens do Santos e teria negado, assim também como a do Vasco, por não entender que é o momento de voltar a trabalhar no futebol brasileiro, mas tudo é possível, né? Pode ser que amanhã surja a notícia falando que o Pedro Caixinha é o novo técnico do Vasco para 2025. O clube também demonstrou interesse em contratar o argentino Gustavo Quinteiros, que está atualmente no Vélez Sarsfield e tem uma larga experiência no futebol. Treinou vários clubes ao redor da América do Sul,
mas nunca trabalhou aqui no futebol brasileiro. Seria um nome interessante. Atualmente, o Vélez Sarsfield, comandado por ele, é o líder do campeonato argentino. O outro alvo seria o do Hernan Crespo. Esse, para mim, seria o nome ideal para comandar o Vasco. O técnico que está sem clube desde o início do mês, quando saiu do Al Ain dos Emirados Árabes, ele pediu demissão. E com o clube árabe, ele conseguiu um título da Champions League da Ásia e conseguiu uma vaga para o Mundial de Clubes de 2025. O Crespo passou pelo futebol brasileiro em 2021, quando trabalhou no São Paulo, né? Fez até um bom trabalho lá no São Paulo e também anteriormente já tinha feito um ótimo trabalho no Defensa e Justiça, conseguindo ser campeão da Sul-Americana com esse clube. Inclusive, ele foi um dos responsáveis pela eliminação do Vasco para o Defensa e Justiça naquela mesma Sul-Americana. E certamente, na minha opinião, seria o melhor nome para o Vasco contratar. Também saem informações de acordo aí com o canal Atenção Vascaínos de que o técnico Gustavo Costas, recentemente campeão da Sul-Americana com o Racing, teria sido oferecido ao Vasco. Porém, esse nome não agrada a diretoria do Vasco por entender que ele não se encaixa no perfil procurado pela diretoria, né? Um técnico mais enérgico, um técnico que joga junto com o time, mas o cara acabou de ser campeão da Sul-Americana. Com certeza seria um nome que eu não descartaria, seria um nome interessante sim para comandar o Vasco, porém ele não tem experiência alguma no futebol brasileiro, né? Somente trabalhou em clubes argentinos, rodou bastante aí o mundo, mas não sabe nada de futebol brasileiro, né? Na minha opinião, não é um nome para ser descartado, mas eu acho que o Crespo ainda é o top 1 da lista. Para mim, seria o melhor nome possível para o Vasco contratar desses técnicos que estão disponíveis. Técnicos brasileiros, acho pouco provável que a diretoria do Pedrinho vai entender que técnico brasileiro vai resolver a situação para o Vasco. Se fosse aí para arriscar, talvez eu daria alguma chance ao Renato Gaúcho, cara, que poderia ser um nome que poderia vir para o Vasco, tem uma redenção após o rebaixamento de 2008, mas eu acho que dentro dos nomes possíveis, dentro da realidade financeira do Vasco também, sempre bom deixar claro isso, acho que ele poderia se encaixar se for para trazer um técnico brasileiro. Tite não tem a mínima chance, outros nomes aí também, como o português Luiz Castro, cara. O Vasco não tem a mínima capacidade financeira de trazer esses dois treinadores. Deixa aí nos comentários quem para vocês seria o melhor nome para comandar o Vasco em 2025, qual seria o melhor técnico. Na minha opinião, o Crespo é top 1. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias. O meio-campista Matheus Cocão desperta interesse aí de clubes da MLS e o clube que estaria interessado na contratação dele seria o Sporting Kansas City. De acordo com um portal especializado em transferências na MLS Multiplex, o clube norte-americano estaria disposto a oferecer uma proposta milionária para contratar o jogador. Vale ressaltar que na partida contra o Internacional, teve pessoas ligadas ao futebol norte-americano analisando o Matheus Cocão e também o Lucas Piton. Esses dois jogadores chamam a atenção do mercado internacional e podem ser negociados ao término desse Campeonato Brasileiro, ao término da temporada. Além do mais, o Vasco tenta aí também buscar reforços para a próxima temporada e teria feito uma sondagem ao meio-campista Rodrigo Dourado, aquele mesmo com passagem pelo Internacional, que já está há alguns anos atuando no Atlético San Luis lá do México. De acordo com o Globoesporte.com, os primeiros contatos tiveram como propósito buscar informações do jogador. Portanto, ainda não há negociações em andamento por esse jogador. Uma outra possibilidade seria também o meio-campista Matheus Pereira, que está atualmente no Eibar, lá da Espanha. A gente até falou sobre esse jogador aqui no canal. O jogador desperta-se interesse do Vasco e pode ser também uma possibilidade. Pode ser que o Vasco faça propostas oficiais para contratar esses dois meio-campistas. Deixe nos comentários o que você acha da saída do Cocão, que pode estar indo para o Sporting Kansas City, lá dos Estados Unidos, e também se te agrada o nome aí do Rodrigo Dourado, um jogador que já está há muito tempo atuando lá no futebol mexicano. Eu tenho um certo receio com esse nome, porque é um jogador que já teve muitas lesões no Internacional, né? Ele ficou muito tempo parado na época que estava no Inter, sempre conviveu ali com o departamento médico, e não sei se seria o melhor nome possível para ser volante do Vasco na próxima temporada. O fato é de que o Vasco dá prioridade para contratar um jogador para essa posição, mas também não virar nenhum craque, até porque o clube não tem muito dinheiro, né? Deixem nos comentários quem para vocês seria os melhores nomes aí para o Vasco buscar no mercado a partir do ano que vem. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. E agora tá pipocando muita notícia aí envolvendo treinadores. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui. Tamo junto. Muito obrigado por ter ficado até o final. É nóis.